Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, unidos nós clamamos, fica conosco, Senhor. Estamos na oitava da Páscoa, sexta-feira, dentro da oitava pascal. Estamos vivenciando essa jornada pascal. Nessa primeira semana da Páscoa, nós rezamos implorando de Deus o dom da sabedoria. Essa jornada pascal que vai da celebração da Páscoa do Senhor até a solenidade de Pentecostes. Esse dia 14 de abril é um dia muito importante para nós. Hoje nós fazemos um ano do programa Fica Conosco, Senhor. Quero agradecer você que ao longo desse tempo tem nos acompanhado, tem rezado conosco, tem participado conosco, fazendo com que esse programa se torne um instrumento de evangelização. Muitas pessoas, diariamente, centenas de pessoas são alcançadas por essa graça, por esse tempo de reflexão, de oração, e podem, através desse programa, entrar em comunhão com Deus, encontrar o Senhor e podem clamar, fica conosco, Senhor. Por isso agradeço vocês pela participação, pela audiência, pela atenção em celebrar conosco já ao longo de um ano. Então, nessa perspectiva, o nosso programa começou no dia 14 de abril de 2022, há um ano atrás. Era uma quinta-feira santa, dia em que celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A motivação espiritual, a inspiração para esse programa foi exatamente o texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, que narra para nós a história dos discípulos de Emaús. Quero então, contando com a sua paciência e adesão, ler o Evangelho nesse capítulo 24 de São Lucas, fazendo assim com que essa graça que inspirou esse programa e que tem uma profunda espiritualidade pascal, é um dos textos lido na oitava de Páscoa, inclusive foi lido na liturgia ontem, depois durante também os domingos do tempo da Páscoa. Então queremos com ele refletir. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo que tinham passado. Enquanto iam conversando e discutindo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e com eles caminhava. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então o Senhor: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os mestres da lei o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem iria restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, já faz 3 dias
que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto anjos que lhes asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e o acharam como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo ninguém viu. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e percorrendo os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-os. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da frente deles. Diziam então um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, esse texto tão precioso, talvez uma das páginas mais belas do Santo Evangelho, nos traz a experiência tão profunda e tão íntima vivenciada pelos discípulos de Emaús. Nos mostra nosso Senhor, que pacientemente caminha conosco, que caminha no nosso tempo, ao nosso nível, que tem paciência para nos ver dar cada passo e para nos explicar de novo as Escrituras. Um Deus que nos ama tanto, que vem ao nosso encontro porque se interessa por nós, quer nos salvar, quer nos libertar das tristezas, das frustrações, das angústias, das decepções dessa vida, quer elevar o nosso coração para as coisas do alto, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Um Deus que quer ficar conosco, que insiste em ficar conosco, que desceu do céu exatamente para isso, para ficar conosco, que se fez um de nós, que pisou nosso chão, que nos deu o seu corpo e o seu sangue como alimento, que se faz presente no pão e no vinho consagrados na Santíssima Eucaristia, se faz prisioneiro em nossos sacrários, exatamente para ficar conosco. Um Deus que tem como prioridade ficar ao nosso lado. Essa é a grande notícia, a boa nova da Páscoa. Deus quer fazer comunhão conosco. E é isso que nós vivenciamos, rezamos e anunciamos a cada programa. Um Deus que nos ama e que insiste em permanecer conosco. Hoje, nesse tempo pascal, nessa oitava de Páscoa, celebrando contigo um ano desse programa, saúdo você, agradeço pela audiência, pela participação, pelo carinho e convido tantos outros irmãos. Podem ainda nos acompanhar através desse programa. Então convido você que nos ouve, que nos escuta, que acompanha pelas redes sociais, partilhe esse programa com outro irmão, que precisa ser alcançado por essa boa notícia de um Deus que não é indiferente nem distante, mas é próximo de nós, nos ama,
que quer ficar ao nosso lado. Partilhe esse programa, ele fica sempre disponível no canal do YouTube da Comunidade Coração Fiel, a quem agradeço de coração pela iniciativa, pelo convite e pela organização e produção desse programa diariamente. Também fica disponível no meu canal do YouTube, Padre Gilson Jardene. Você pode procurar e ali partilhar também, compartilhar com outros irmãos que podem se beneficiar desse tempo de graça tão singelo, mas também valioso, que Deus nos oferece a cada dia através desse programa. A você, minha bênção, desejo um abençoado fim de semana, que a graça de Deus não lhe falte. Nesse domingo, nós celebramos o Domingo da Misericórdia, o segundo domingo do tempo pascal. A você, minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos e exultai, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.